Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Na aulinha de hoje, nós vamos falar uma coisa que vocês viram lá no ano passado também. Nós vamos revisar a classificação dos seres vivos. Então, vem comigo. Biodiversidade e reprodução dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. No planeta Terra, até o momento, os cientistas conhecem cerca de 1.200.000 espécies. Dentro dessas espécies já conhecidas e catalogadas, entram aí insetos, outros animais como mamíferos, répteis, anfíbios, aves. Temos também protozoários, plantas, algas, fungos, bactérias e vírus. Estima-se que ainda seja desconhecido pela ciência cerca de 7.500.000 espécies. Ainda assim é muita coisa para a ciência descobrir. Mas o que será que precisa para um organismo seja classificado aqui dentro e seja reconhecido como uma espécie e até mesmo catalogada? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, para ser considerado uma espécie, o critério mais importante é a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. O que são descendentes férteis? São aqueles capazes também de reproduzir e gerar prole. Então, esses filhotes também precisam ser férteis, também precisam chegar na maturidade e reproduzir, gerando outros descendentes. Mas e os animais que nascem do cruzamento de espécies diferentes? Vocês já ouviram falar? Esses animais são conhecidos como organismos híbridos. Eles não são conhecidos como espécies. Uma coisa importante aqui, ó, tira print desse slide. Organismos que são através do cruzamento de espécies diferentes são chamados de organismos híbridos e não como espécies. Por exemplo, o cruzamento entre o jumento e a égua, que é o mais comum para a gente dentro do nosso cotidiano. A gente tem como descendente a mula. A mula vem do cruzamento de égua, que é uma espécie, e do cruzamento de jumento, que é outra espécie, gerando a mula. A mula, ela é infértil, ou seja, mesmo que ela encontre outra mula, uma mula fêmea e uma mula macho, mesmo que eles se cruzem, eles ainda não são capazes de gerar descendentes, porque eles são inférteis. Por isso, eles são chamados de organismos híbridos. Temos também um cruzamento entre zebra e égua, que aí dá o organismo, o híbrido chamado zebroide. Temos o cruzamento entre leoa e leopardo, como organismo híbrido chamado de leopon. Temos diversos outros exemplos de organismos híbridos na nossa natureza. No entanto, isso não acontece de forma natural. Não é porque eles estão na natureza, né, que é o meio ambiente em que a gente se encontra, que esses cruzamentos sejam de forma natural. Todos esses organismos que a gente conhece como híbridos, que veio do cruzamento entre diferentes espécies, eles são induzidos pela atividade humana, o que a gente tem prejudicado o curso natural da vida. Aqui estão alguns exemplos, né, desses cruzamentos que eu havia falado antes. O primeiro, a mula, o segundo, o leopon, e lá embaixo a gente tem o cruzamento de égua com zebra, temos o zebroide. Esses animais são chamados, como eu disse anteriormente, como inférteis ou estéreis. Ou seja, esses organismos estéreis, eles não conseguem se reproduzir, portanto, não são considerados espécies. Isso aqui é muito importante para a gente poder entender todo o restante do que vem da matéria por aí. Os pesquisadores também se baseiam na anatomia e fisiologia dos organismos para determinar uma espécie, ou seja, não precisa apenas ser um organismo que vai gerar descendentes férteis, mas também eles analisam a anatomia, ou seja, como que é o corpo daquele organismo, e na fisiologia, que é como os órgãos
funcionam dentro daquele corpo, para determinar o que seria uma espécie. Quando uma espécie ela é descoberta, ela recebe um nome científico. E dar um nome científico para essas descobertas não é uma tarefa fácil. Eles têm que pesquisar muito para ver se não tem alguma espécie parecida com outra. Porque pode ser que eles acham alguma espécie albina, por exemplo, na natureza, um inseto albino. E eles pensam, nossa, isso aqui é uma espécie completamente diferente. No entanto, não é. É uma espécie já existente. No entanto, ela só tem um fenômeno, né, no gene dela que fez ela ficar albina. Nós temos isso nos seres humanos também, temos muitos seres humanos albinos. Isso também acontece com outros animais, tá bom? Então, não é uma tarefa fácil a gente classificar e dar um nome científico para uma nova descoberta. É preciso muitos estudos, analisar as diferentes estruturas para saber se realmente aquilo é uma nova espécie. Depois de comprovar que o organismo é realmente uma nova espécie, é divulgado seu nome científico para a sociedade. No entanto, não é só o nome científico que é divulgado. É necessário fazer uma publicação com os estudos, a fim de divulgar aquelas informações que o cientista obteve através dessa nova descoberta. Então, quais características que foram encontradas naquele determinado animal, para que ele seja configurado uma nova espécie? Então, é divulgado tudo isso nessa rede científica, junto com o seu nome científico. Tudo bem? Eu quero deixar uma charge aqui para vocês, para a gente encerrar a nossa aula. Prestem atenção. Não olhe agora, mas está chegando mais um biólogo, aqueles que colocam nomes esquisitos na gente. E é essa a tarefa de muitos biólogos, né, especializados nesse campo de estudo. Nomear diferentes espécies, através de um estudo e de diversos experimentos. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha e a gente se vê semana que vem na nossa aula ao vivo. Beijão! E até lá!